Então, né, o que é um seno? É você aí de nono ano, primeiro, ensino superior, né, que não sabe o que é o seno, vamos aprender para sair com alguma coisa desse daqui. A gente vai se ater a calcular triângulos, né, em triângulos. Não vamos falar de funções trigonométricas, função seno, cosseno, essas coisas. É só isso aqui, o simples, simples do simples, né? Mas é falar um negócio chato, inútil, né? Aristóteles, não Aristóteles, Aristóteles, antes de Cristo, 200 anos antes, ele pegou dois tocos, ficou olhando a sombra, saiu de uma cidade para outra e usando semelhança de triângulo e seno, ele descobriu, ou foi cosseno, alguma coisa, esqueci. Ele descobriu o tamanho da circunferência da Terra, o tamanho da Terra. Né? Isso 200 anos antes de Cristo, né? O cara tinha o quê? Não tinha nada para fazer, tinha 8 graus de miopia em cada olho, todo lascado e ele conseguiu, né? Então vamos hoje, né, a gente, nosso conforto, aprender o que é um seno, né? Seno é uma razão. O que é uma razão? A razão na matemática é uma divisão. Um exemplo é essa razão aqui. 2/4, uma simples, né? 2/4 é a razão. Se a gente dividir o 2/4, vai dar 0,5. Então, da mesma forma. Só que o seno, ele é uma razão de, de um ângulo. Ó, um exemplo. No ângulo de 30, eles viram isso daqui. Quando, o exemplo, eles pegavam um ângulo. Vamos pegar o ângulo de 30 aqui, o mais fácil. Seno. Ó, esqueci até de copiar aqui para vocês. Seno de um ângulo qualquer, a gente usa o θ, o alfa, qualquer coisa que a gente usa letras gregas para representar. O cateto oposto, vamos representar como CO, sobre H, que a gente fala que é a hipotenusa. Então, vamos pegar aqui um exemplo, o seno de 30. Seno de 30 e usar esse triângulo aí como exemplo também. O seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí o que, que os gregos viram, né? Que um exemplo, se vocês pegassem um ângulo qualquer, o 30, e dividisse o seu seno, o que é o seno? Um cateto oposto pela hipotenusa, né? Independente do valor do triângulo, daria igual ao meio. Então, seno de 30 igual ao meio. Mas de onde vem esse meio? Vamos usar esse exemplo aqui como prova. Né? É tão verdade que se a gente fizer isso só com letras, vai dar um meio. Né? Vamos deixar isso para depois. Né? Qual é o cateto oposto? Né? O que é oposto aqui? Que ele está de frente a ele, ao ângulo de 30. Né? Isso aqui vai ser o 6. E qual vai ser o cateto, não, a hipotenusa desse triângulo aqui? O 12. Por que o 12 é a hipotenusa? Porque o 12 a medida maior e é oposto ao ângulo reto. Esse aqui é um triângulo retângulo. O ângulo reto é onde tem esse quadradinho aqui, né, onde faz 90 graus. E a hipotenusa aqui no caso seria 12. Então, se a gente simplificar aqui essa fração, a gente pode simplificar por 30. 30 não, por 6, maluco, café. Ó, se a gente divide por 6 aqui em cima, por 6 aqui embaixo, a gente vai encontrar uma fração equivalente, ou seja, que vai dar o mesmo valor. 6 dividido por 6 vai dar 1. E 12 dividido por 6 dá 2. Né? Eita. Aí existe de todos os números de até 89, né? Dos senos.
né? Isso é muito útil para a gente calcular triângulos que a gente sabe somente um lado, calcular várias coisas, né? Na geometria, tudo que a gente tem que fazer é calcular triângulo. É muito útil. A gente calcula circunferências, né, usando triângulo, né? Então, vamos usar outro exemplo aqui. Vamos descobrir quanto é o seno de 60? Seno de 60, a gente não sabe. Vamos fazer de conta que a gente não sabe. Aí a gente tem o 60 aqui, né? O ângulo de 60. Então vamos descobrir. O que é o seno? É o cateto oposto, né? Qual é o cateto oposto do ângulo de 60? A gente não tem aqui. Então a gente pode calcular, a gente pode descobrir, né? A gente pode descobrir usando o teorema de Pitágoras, né? Que é a hipotenusa ao quadrado, 12 ao quadrado, igual aos catetos ao quadrado somados, né? E a gente sabe que um é 6, o outro a gente não sabe, a gente pode botar x, né? X ao quadrado. Então, 12 ao quadrado é igual a 144. Aí o 6 ao quadrado vai dar 36. Ele vai passar para cá, para esse lado. Eu vou fazer direto. E o x ao quadrado vai continuar aqui. Aí 144 menos 36, eu não sei de cabeça não, né? Mas vamos fazer aqui. Né? 14, 6, 8 dá 108. X igual a raiz de 108. Porém, entretanto, todavia, a gente pode deixar essa fraçãozinha aqui mais bonita. A gente pode fazer o MMC aqui, ó. 0,8. A gente faz esse tracinho aqui. A gente começa a dividir por números primos. 108 a gente começa dividindo pelo número primo menor, 2. Ele dá, que vai dar 54. 54. Dá para continuar dividindo por 2, que vai dar 27, né? Aí por 2 já não dá. Por 3 dá, que é igual a 9. E por 3 ainda dá, né? Que vai dar igual a 3. E por 3 ainda dá. Aí vai ficar igual a 1, né? Aí daí a gente vai... o 108 vai se transformar nisso daqui. A gente vai agrupar os que tem dois iguais, tipo esse daqui, e vai tirar para fora da raiz. Aí tem outro aqui que se agrupa de novo. Aí a gente tira para fora da raiz multiplicando. E esse aqui só tem um, aí a gente repete na raiz aqui. Aí você vai multiplicar o 2 por 3, vai dar 6 raiz de 3, né? Isso tudo aqui para a gente calcular o valor de x, para ficar mais bonitinho, né? E não tá calculando raiz de 108, né? Negócio de maluco. Então, qual é o cateto oposto do ângulo de 60 que a gente acabou de descobrir? 6 raiz de 3, né? Então a gente coloca aqui 6 raiz de 3 dividido, né, pela a nossa hipotenusa, que no caso será 12. Se a gente dividir o 6 por 12 aqui, ó, simplificando, como a gente simplificou aqui, né, vai ficar seno de 60. Maria, o notebook vai explodir. A gente dividiu aqui por 6, ficou 1, então a gente não precisa colocar 1. Raiz de 3. A gente dividiu aqui por 6, vai ficar 6, vai ficar 2, né? Então aqui a gente descobriu o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Não importa o valor do triângulo aqui, tendo o ângulo de 60, a gente vai conseguir encontrar raiz de 3 sobre 2, independente, né? Vamos agora aqui para um exemplo. Então, aqui eu peguei uma questão aqui, ó, eu esqueci até de tirar o negócio aqui do resposta aqui, né? Eu tô plagiando. Ó, isso aqui é acho que é o FPI, isso deve ser da Faculdade Federal do Piauí. Ó, é tão simples que é até estranho ser da UFPI. Ó, um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea.
O que ela está reta assim? Formada com o solo. Formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião é... Ó, fiz aqui o desenho com muito esforço, né? Eu pausei até o vídeo, passei meia hora aqui nesse desenho aqui, né? O avião, ele estava aqui, ele saiu voando aqui retamente, né? Um negócio constante. Aqui o avião, e ele percorreu 1.000 metros. E a angulação que ele começou a subir foi 30 graus. Né? Qual é o valor da altura aqui? A gente gosta de usar H para altura também. Né? Se tivesse outro valor aqui, a gente poderia fazer o teorema de Pitágoras e descobrir aqui. Mas a gente só tem um valor só, que é da hipotenusa aqui. Então a gente pode pegar e usar o seno para isso. Por quê? Ó, aqui tem um ângulo de 30, né? E a gente não acabou de ver que o seno de 30, mas por que a gente vai usar o seno? Porque a gente tem a hipotenusa e a gente quer saber o cateto oposto do ângulo de 30. Então, é muito viável a gente usar o seno de 30, né? Usar o seno ao invés das outras razões que a gente vai ver, né? Ou se você já viu, não sei. O seno de 30 a gente sabe que é igual a 1/2, ok? Então, a gente pode pegar e substituir isso para encontrar essa altura. Como assim, né? Ó, seno de 30 igual. Cateto tá muito grosso essa verba aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 130 a gente sabe quanto é? 1/2. Então a gente substitui o 130 por 1/2. Igual. Cateto oposto a gente não sabe, né? Então a gente só repete. Vamos trocar esse cateto oposto por x, para ficar mais fácil para estar escrevendo CO. Então, cateto oposto, que é o x, né? Sobre a hipotenusa, que é quanto? 1.000, né? Aí daqui não tem erro, é a famosa regra de 3 aqui, né? É a base de toda a matemática, né? Ó, faz 1.000 pelos extremos. 2 vezes x vai ser 2x e 1 vezes 1.000 é igual a 1.000. Daí, ó, meu Deus do céu, eu errar aqui, aqui você respondeu fechado, né? Aí vai passar o x para o outro lado dividindo, aí fica x igual a 1.000 dividido para 2 igual a 500 metros, ok? Então, essa distância, né, que ele percorreu. Não, a distância não. A altura, né, que o avião andou foi igual a 500 metros. Ele subiu 500 metros para o céu. Então,